Eu sou meio fanboy do Vale do Silício, assim, né? E claro, dá pra você ir lá ver, mas também se você consegue se conectar no ecossistema, é muito legal, muito gostoso, sabe? Você tá, num happy hour, aí minha cerveja caiu, eu peguei no ar, o cara falou, nossa, que legal, puxamos um papo. E falou, cara, muito legal o que você faz na sua vida. Posso te apresentar um cara? Te apresentar esse cara? Que legal o que você faz da vida. Eu falei o que eu faço, o que você faz da vida? Então eu fundei a Rappi, tá? Eu falei, que loucura. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Bruno da Display. Brunão, se apresenta pra galera do Pod, eu tenho certeza que hoje a gente vai tirar muito insight. Então, papel, caneta, tablet, computador, bloco de notas, qualquer jossa. Anota que vai ter muito insight. O backstage aqui já teve muita coisa bacana. Pois é. Mas, Brunão, se apresenta pra galera do Pod. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Thiagão, pelo convite, né? Partners e tudo mais. É muito legal tá aqui, tá falando de novo com vocês. Me apresentando rapidamente, né? Eu sou Bruno Oliveira, eu sou cofundador da Display. E atualmente, né, eu estou como CMO, eu falo estou porque cargo é estágio, né? Você não é alguma coisa, você está em alguma coisa. Então, atualmente estou como CMO lá e aí eu cuido, né, de toda a parte de marketing, da entrega. Ali são mais de 300 marcas hoje que operam mídia programática com a gente e um pouco de performance também. A gente tem performance mais complexas, né? Até a gente tem parceria com o pessoal da Adventures. Então a gente faz um pouco disso, estou bem empolgado pro papo de hoje aí. Porra, incrível. Brunão, antes da gente falar, eu acho que isso é real. Um dos meus trabalhos aqui é tentar traduzir muita coisa. Legal. Pode ser que para alguns, mídia programática, beleza, já sei o que é. Para outros, eu falo assim, o que é essa bagaça? Eu não faço a menor ideia do que é. Cara, dá uma geral, se tivesse que explicar em um tweet o que é a mídia programática. Depois a gente vai falar efetivamente do poder dessa ferramenta, até onde a gente pode levar resultado através disso. Então, legal. Até é uma pergunta recorrente, né? Uma coisa que é normal não conhecer porque é uma coisa que é relativamente nova, né? A mídia programática, ela tem uma coisa muito legal que é o seguinte, né? Antigamente, como a gente comprava a mídia, né? A gente ligava lá pro veículo, Globo, tudo bem? Tem um espaço aí? Vou ver. Tem e tal, e você fechava a mídia assim. Com as ferramentas digitais, a gente começou a comprar no self-service, né? Então eu entro numa plataforma, subo minha campanha, compro uma palavra-chave, compro um grupo no Instagram. Então isso começou a acontecer. Boa. Eu compro o display, então eu falo, eu quero estar no UOL, quero impactar pessoas com algum perfil específico no UOL, né? Só que a gente sempre comprou grupos de pessoas, né? Grupos de audiência, grupos de pesquisadores. A mídia programática, ela inverteu um pouco essa ótica, né? Ela trouxe uma tecnologia que foi isso que mudou tudo, que chama RTB, que é uma sigla para Real Time Bidding, que seria um leilão em tempo real. O que acontece com esse leilão? Imagina que eu vou colocar na câmera aqui uma piscada, né? Dei uma piscada, muito rápido, né? Nesse tempo, mais ou menos dá para fazer uns 8 leilões. Caraca. Então o que isso permite? Com uma página carregando, neste momento, vamos imaginar que a gente está numa máquina do tempo aqui, Thiago. Boa. E ela tá muito devagar o tempo, tá muito devagar, e a gente tá carregando o UOL. E aí carregou lá, né? A página tá carregando, o pixel da programática vai bater e vai falar, tá entrando o Bruno e o Thiago nesse site. Quem é Bruno? Quem é Thiago? O que eu sei dele? Os robôs vão começar a rastrear isso em milésimos de segundo. Vai falar, o Thiago é um cara que gosta da Puma. Né? Então ele gosta dessa marca. Putz, caramba, Puma. Tem Puma como anunciante? Tem Puma como anunciante. Quanto que a Puma paga no Thiago? A Puma paga R$12 no CPM no Thiago. Então essa negociação acontece entre robôs em milésimos de segundos e a gente carrega um anúncio pro Thiago. O que isso faz? Em vez de eu comprar um grupo de usuários, eu compro usuário a usuário. Então eu já otimizo muito a grana. Em vez de comprar 1.000 no CPM, eu pago para cada um daqueles né, no 1.000 no CPM. E a segunda coisa, né, que eu ganho, então fora essa otimização financeira, eu também deixo de escolher muito canal. Eu começo aí onde o usuário está e não necessariamente aonde eu acho que ele está. Né? Eu deixo o algoritmo entender isso, eu deixo ele... Então, a mídia programática, ela, nos Estados Unidos, que é um mercado um pouco mais avançado, vem crescendo muito hoje. A maioria da compra de display, quase toda a compra de display lá já é programática. O Brasil estava muito atrás há uns anos, mas hoje a gente vem, principalmente pela adoção dos grandes anunciantes, né? A gente vem chegando muito próximo deles também. E a ideia é que cada vez mais isso seja mais acessível, que é uma missão aí nossa. Você entrou num ponto que eu queria trazer também. Eu acho que
às vezes a falta do conhecimento, pode ser que as pessoas tenham uma visão superficial, né? Mas às vezes a falta do conhecimento também vem devido à distância, inacessível. Então, assim, putz, isso é tão distante de mim que eu não quero nem saber como funciona, não quero nem saber aonde eu poderia tentar, aonde eu poderia ousar navegar. E vocês vieram no viés da contramão da parada, democratizar algo que realmente era assim, visto o mercado taxado como muito caro, no sentido de investimento, e aí vem minha primeira provocação, né? Esse é um olhar burro, porque se você olhar só o que você gasta versus o que você tem não olhar o que você tem de retorno sobre isso, total. Cara, não é custo, né? Você tá é investimento. É investimento, você está olhando errado. Então, pô, é caro comprar um apartamento na Paulista? Depende. Pois é. Se eles me venderam apartamento por 200 mil, não é caro. Se eu vou vender por 1 milhão, porra, é um baita no investimento. Você gostaria de falar assim, hoje, Thiago, você apostaria 200 mil no imóvel? Eu falo, não sei. Teria que ser muito bom. Pô, tá aí a oportunidade. Então, acho que não Legal. é sobre a coluna do custo, a coluna do retorno. Mas, olhando para esse viés. E aí, Bruno, fala um pouquinho que eu também quero trazer uma ótica do empreendedor. Perfeito. O cara que resolveu montar algo do zero, do absoluto zero, que boa parte dos partners começou do zero, começou quando a gente estava falando. E isso é muito legal, assim, até contando um pouco da minha história, assim, a gente começou, né, o primeiro negócio numa mesa, né, uma mesa que devia ter metade dessa aqui, né, e 3 pessoas ali com uma ideia, né, como tudo começa, você fala, pô, eu faço alguma coisa bem, por que não? Por que não fazer? Na época eu ainda tive um fator ali, um empurrãozinho, né? Porque eu tava desempregado, porque eu tinha acabado de ser mandado embora, teve um corte, eu trabalhava numa grande agência, num projeto incrível, assim, realizando um sonho, o projeto quebrou, eu fiquei lá um certo tempo, e um certo tempo meu chefe falou, cara, acho que, né, talvez não faça mais sentido. E na época você fica muito chateado, né? Mas acho que foi um empurrão, porque o cara que saiu assim, acordou de manhã e falou, vou empreender, né? Que nem vocês têm a galera no Partners, pô, já deu um passo gigante. Tá muito à frente. Tá muito à frente, porque não é fácil, né? Não é nada fácil, né? O dia a dia te domina, você se questiona várias vezes, não é fácil. Então, eu tive esse empurrão, né? Eu falo, pô, será que eu teria tido a coragem se não fosse esse empurrão? Então foi um empurrão a mais, né? E o segundo empurrão, que é a escassez de recurso, né? Então eu não tinha um colchão, não tinha um pé de meia, como todo bom publicitário nos anos de ouro, né? Se entrava, se gastava. Então, assim, eu tinha 3 meses ali de recurso no racionamento ali para eu conseguir me manter. Começamos, né? E a gente fez uma primeira agência, a agência cresceu. Mas aí era uma agência tradicional. Uma agência tradicional digital, né? Na época. Então era uma agência tradicional digital e a gente fazia tudo. Absolutamente tudo. Folheto de pizzaria, site. Cara, chegava qualquer coisa, você faz isso? Faço. E assim, foi uma coisa legal pra gente conseguir musculatura. Mas a gente viu que no longo prazo, isso não é saudável. Porque quem faz tudo não faz nada direito. Boa. Né? Concordo. Então assim, num certo momento no começo, às vezes, pô, você tem que trabalhar muitas horas. Você tem que fazer, né? Você demora ali, mas você tem que colocar muito claro pra você quando é o dia que isso vai acabar. Né? Então a gente tinha isso muito claro. A gente tinha um sonho grande. Né? Que eu acho que é uma coisa que todo empreendedor tem que ter, né? E sonho grande não é ganhar dinheiro, gente. Sonho grande é assim, cara, onde eu quero estar? Né? Pô, eu quero fazer um IPO. Eu quero ser a maior empresa da minha região. Eu quero ter um cliente específico. Enfim, colocar esse sonho. A gente colocou e era muito ambicioso, né? Mas é engraçado quando você chuta na lua, né? No Vale do Silício fala sobre moonshot thinking, né? Que é você pensar. Quando você chuta na lua, você acerta ali uma estrela, né? É verdade. Então, a gente tinha muito isso, teve alguns eventos que nos ajudaram, então a gente entrou em concorrências de contas globais absurdamente grandes contra agências muito grandes, consolidadas, e teve uma dessas que a gente ganhou, né? Então, assim, uma agência muito pequenininha, e isso foi tomando forma e essa agência foi crescendo, né? Lá para 2017, a gente queria comprar programática. Eu sempre fui um cara que gostei do novo, do que tava, eu falei, cara, isso tá rolando, isso veio para ficar, a gente precisa fazer. E as opções no mercado eram muito escassas. Ou você gastava um dinheiro que a gente não tinha, Fato. que era assim, era coisa de grandes anunciantes gigantescos, né, os maiores do Brasil. Ou você tinha alguns resellers ali, alguns caras que faziam esse serviço, mas a qualidade era muito complicada. Por quê? Não de todos, não dá para generalizar o mercado, mas da grande maioria. Porque era um mercado que tinha 3, 4 caras. Então, assim, você
para que você vai estimular uma competitividade ali quando o mercado está sendo até dividido? O cara não conseguia muitas vezes atender a demanda, né? E aí a gente falou, pô, e se a gente abrisse uma empresa, como lá atrás a gente abriu uma agência, pensando nas dores que a gente tinha quando a gente estava nas agências, Genial. a gente falasse, pô, essa dor da programática é a dor de mais pessoas. Como a gente? Então, você falou de democratizar, né? A gente a primeira democracia que a gente fez da mídia programática foi para nós mesmos. Cara, legal. Então a gente falou, pá, quanto custa uma licença, né? A gente foi lá na licença mais legal do Google. Pô, aí vai ficar meio puxado pagar, né? Vamos ver outra. Aí a gente foi ver uma outra muito boa também, tinha um valor legal, a gente não tinha esse dinheiro, mas você tem uma coisa que o brasileiro, né, sabe lidar muito bem, que é 12 vezes para pagar, né? Então a gente jogou... Dinheiro para pagar as duas primeiras, ou uma assim, só. Uma dá para pagar, a outra a gente vai na pedalada. Na terceira vai dar certo. A terceira, cara... E aí você começa a colocar... Pô, mas se eu não conseguir também, né, gerar esse valor de faturamento, o que eu tô fazendo aqui? Tô brincando de empreender? Total. Então a gente colocou esses gatilhos na nossa cabeça, que é uma coisa que o empreendedor ali, o clássico, ele sempre vai, quando a coisa tá boa, ele vai arranjar um jeito de bagunçar, Fato. no bom sentido, para crescer, né? Fato. Então a gente falou, pô, vamos para cima, tinha uma agência legal, porque muita gente, eu não sei, né, mas você chega num estágio que você tem alguns clientes, você tem uma receita e tá legal, tá bom, né? Você fala, pô, pra quê? Né? Tá legal, tem um bom salário e tal. Então, você tem que se provocar um pouco para você continuar crescendo, né? Então, a gente começou a atender nós mesmos. Só que nós mesmos, a conta não fechava assim. De jeito maneira, nenhum. Então, a gente começou a atender mais um cliente. E a gente falou, pô, se é uma dor nossa, a gente era uma agência que era pequena. Era uma agência ali na época, devia ter... Cara, não... 15 pessoas no máximo ali. Quando tinha projeto, eu colocava uns freelas, sabe? Dia a dia mesmo não dava 10. Então, assim, pô, se a gente conseguiu democratizar para nós mesmos, quantas mais agências também não tem essa dor? Perfeito. E aí a gente começou a colocar. E aí a gente pegou o ticket mínimo, que era um valor muito alto, que era só nosso, a gente pagava lá, a gente dividiu com mais algumas. E aí foi indo, e aí a gente foi reduzindo esse ticket médio. Só que a gente entendeu que também, quando a gente chegava na agência e falava mídia programática, cara, já ouvi falar, mas não sei o que é. Explica aí. Então a gente falou, pô, a gente tem que trazer educação para o mercado, temos que democratizar o acesso à informação também. Boa. Então a gente, na época, era muito raro fazer isso. Até a gente foi questionado por alguns caras, né, no nosso mercado. Cara, mas você vai dar esse conteúdo de graça na internet? Você vai colocar no YouTube? Né, hoje a gente tem o maior YouTube que fala sobre mídia programática, sei lá, do Brasil e... assim, acho que até da região nossa, como a América Latina, porque tem muito conteúdo, muito view. Você tá maluco? O que você vai... E aí todo mundo vai fazer, daqui a pouco surge um cara aí pra concorrer com você. Eu falei, pô, que ótimo, que bom. Que aí eu vou me mexer. Parece coisa de louco, né? Mas é contra-intuitivo na teoria, mas é sadio porque é que nem você falou. Vou mirar na lua, né? E vou acertar umas estrelas. Quando a gente chegou aqui dentro do Partners e a gente planejou ano de 2022, cara, a gente puxou a barra muito alto. Muito alto. De um ano pro outro é normal você ter para crescer, para você dobrar, né? Pô, vou dobrar, um negócio tá começando, é embrionário, formato startup e tal, vou dobrar. De um ano pro outro a gente resolveu que a gente ia crescer 4 vezes. Olá. 4 vezes o faturamento. Quase o primeiro ano já foi um ano, saiu do 0 para múltiplos 7 dígitos. Onde que isso chegou? Que eu acho que aí é a parte interessante e eu quero também entender um pouquinho da visão de vocês. Quando a gente começou a fazer isso, cara, se você coloca um crescimento, pô, eu quero crescer 15%, quero crescer 20%, o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que você já faz um pouquinho melhor. Exato. Vai investir um pouquinho mais em uma pessoa mais capacitada, num software que vai te facilitar alguma entrada, alguma coisa nesse sentido, vai hackear, e esse é o desafio, puxar o elástico 20%. Segura custo e você vai dar o EBITDA no final. Só que isso não te move o ponteiro. Isso não te faz olhar num viés de crescimento explosivo e nem de explorar mais o mercado. Não dá aquele fogo, né? Aquele desespero de, meu Deus do céu, que ideia maluca que eu tive em dezembro, como é que eu vou viabilizar isso a partir de 1 de janeiro? Cara, eu não consigo crescer 4 vezes melhorando o que eu faço. Não dá. Eu vou ter que fazer algo novo. Perfeito. Eu vou ter que navegar para outro mercado. E aí a gente começou a olhar e adivinha? Pô, a gente está agora em outubro e estamos em linha nesse crescimento. Está exatamente dentro do previsto.
Mas por quê? A gente abriu muitas coisas que a gente não sonharia em abrir. Mas, cara, quando vocês falaram que vocês tinham uma agência e você migrou para realmente entregar a solução de programática, democratizá-la para o mercado. A gente fala aqui dentro da Adventures agora muito forte sobre dois modelos de produto, vamos dizer assim, de BO, unidade de negócio, entenda como você quiser. A gente fala sobre algo que já é resiliente, ou seja, ele já é fixo, ele já está validado, ele risco menor. Sim. E a gente fala sobre opcionalidades, algo novo, algo que você nunca fez, que você vai testar, e isso tem um grande potencial de crescimento e receita. E qual momento que você começou a desmamar deste lado do que tem já consagrado, que é o modelo tradicional de agenda, para começar a apostar e colocar capital para algo novo, algo inovador? Pô, isso é bem legal, bem legal. Tem um cara que eu gosto muito, até uma dica aí de leitura, é um cara que chama Steve Blank. O apelido dele é The Godfather, lá no Vale do Silício. Então, o cara que tem esse apelido, né? O padrinho, né? Ele é um cara legal. E o Steve, ele fala sobre organizações ambidestras, né? E o que ele fala sobre isso? Ele fala que toda organização, toda empresa tem que ser ambidestra. Então, não é uma questão de direita e esquerda, mão boa, mão ruim. No caso, eu sou destro, eu vou usar a direita como um exemplo. Tá. Mas assim, ele fala que a parte que você é bom, a parte que é o seu core business, você tem que ser muito bom nisso e ter um peso muito grande nisso. Pô. Mas você não pode deixar de exercitar o teu outro lado, né? E ele fala que a sua mão direita, né, o que você é bom, você tem que fazer melhoria contínua, que é o quê? Testar, errar, corrigir, aprender, melhorar. Testar, errar, corrigir, aprender. Clássico, né? Não estamos reinventando nada, assim, mas melhoria contínua. E do outro lado, a inovação. E ele fala uma frase que me marcou, assim. Ele fala muita coisa, mas essa frase, eu falei, cara, é isso. Ele fala que o dia a dia, né, o que você é bom, o core business, é o que paga o seu salário, né? A inovação é o que vai pagar a sua aposentadoria. Forte. Então, assim, longo prazo, né, é a inovação. E aí, o que eu vejo, assim, se você é uma empresa que depende muito de inovação, vamos supor que a gente fosse uma exchange, sei lá, de criptoativos. Pô, uma exchange já tem muita regulação, mas sei lá, a gente tá no mercado de galerias de arte para NFT virtuais. Porra, eu tenho que 80% inovar, porque senão eu tô morto na semana que vem. Total. Não, eu tenho um business de agência, já é um modelo de negócio consolidado. Então, vamos 20% então tentar inovar? Não, sou um cara mais receoso. 5%, ok, tudo bem, não tem problema. Mas 5% é o que, sei lá, uma Vale do Rio Doce deve tentar inovar. Uma empresa de bilhões de dólares, com um negócio extremamente consolidado, com uma coisa que anda sozinha. E ela se dá... Mambev é um exemplo de clássico. Os caras, eles montaram uma estrutura apartada, né, que é as EX Ventures, que dali saíram coisas muito legais. Saiu muita coisa que não funcionou? Um monte. E a maioria da inovação são coisas que dão errado, né? Um bom venture capital, né, um bom investidor de risco lá nos Estados Unidos, o cara acerta a mão comprando startup em sei lá, a cada 100, numas 2. No máximo. E o cara é bom, hein? Então, assim, né, a inovação, ela tem isso. Então, se o grande está inovando 10%, 5%, eu que sou menor e, tenho, né, flexibilidade, eu consigo correr atrás, eu tenho que inovar pelo menos uns 20%, na nossa opinião. Agora, não, adorei a ideia, vou inovar 80%. Também a gente não precisa ser maluco, né? Mas o que vai acontecer, né? Essa startup, né? Então a agência continuou crescendo e a operação de programática era uma sala de reunião. Então a sala era a sala de reunião. Então a gente pegou a sala de reunião, virou a sala da galera de programática. Era terrível porque não tinha banco bom, assim, eram uns bancos... Sabe aquela cadeira que ela é bonita, mas você fica mais de 10 minutos, você fala, meu Deus, toda vez que você sentava naquela cadeira, eu falava onde eu tava com a cabeça. Você para de sentir a perna esquerda. Sabe? Você se fala, nossa, aconteceu alguma coisa, que sou eu ou alguém ligou o ar aqui? E era uma cadeira terrível, e é porque era uma cadeira que a gente quis colocar um design, mas a gente também não tinha grana pra pagar a original, então a gente pegou aquela que, paralela, né? E aí era isso, só que como não tinha, essa era a sala, não tinha sala de reunião. Então a nossa sala de reunião era o corredor do prédio que a gente trabalhava. A gente sentava no corredor ali e usava como sala de reunião. Aquela coisa assim... Zero glamour, né? Zero glamour, Glamour, assim, empreendedorismo, ele tem um glamour, né? No filme, né? No filme. Ele já começa a ganhar muito dinheiro. Só olha lá aquele post que
tradicional clichêzão que mostra o início de cada uma das maiores, pô, do Facebook, do Google. Garagens, as né? garagens, né? São fotos de garagem mesmo. Começou tudo em garagem. É zero glamour, né? Então, assim, e até quando as pessoas percebem, eu falo, pô, agora você tá bem, cara. Pô, vocês estão crescendo, você tem um certo sucesso, né? A gente não é, né, uma multinacional, mas a gente tem um tamanho legal. As pessoas acham que agora tem glamour, né? Mas ainda menos ainda, entendeu? Eu chegando aqui, né, pra gente gravar, e eu tava preso numa reunião, o nosso escritório ficou muito próximo, mesmo assim eu cheguei em cima da pinta, e aí tô eu comendo uma coxinha fria, que era a última que tinha sobrado, na porta, um baita frio hoje em São Paulo, comendo, tomando uma água, assim, e aí eu pensei nisso, falei, cara, é empreender, né? Zero glamour. Zero glamour, mas é muito gostoso, né? Então... E aí essa operação que não tinha sala começou a ter crescer. A gente falou, a sala do lado vagou. Vamos alugar a sala? Aí mais loucura, né? Porque é aluguel, mas vamos. Custo fixo. Custo fixo, que é uma coisa que todo empreendedor tem que tomar muito cuidado. Pô, legal. Mais agências grandes começam a comprar da gente, porque eles entenderam e falaram, pô, o cara só faz isso. Por que eu vou, né, ter todo um trabalho de montar uma operação se o cara só faz isso? Ele faz para mim, legalzinho e tal, então uma agência especializada. Então a gente começou a cair cada vez para esse caminho. E aí, anos depois, hoje, né, a parte programática, ela é o grosso do nosso negócio. E aí a gente tem uma área, o que a gente tem ali que é a agência, né, a gente até fala que como a gente tem clientes, são agências e clientes, a gente não compete com a agência, muito pelo contrário. A gente tem áreas de suporte no que a gente é muito bom, que é mídia, e o que mídia precisa para ir bem, para ajudar essas agências. Então, e aí o que era 5%, no nosso caso 20%, que tinha mais maluco, né? Depois virou 30%, depois virou... A gente ficou um ano investindo na empresa sem ter um centavo, numa época que não é que a gente era investidor e tinha era investir um pouquinho que a gente juntou nos últimos 5 anos, né? Gastou quase tudo. Mas aí aquilo que era muito pequenininho ficou tão grande que tudo se paga. Então, eu gosto muito do Steve, né? Porque ele fala, cara, você tem que ser ambidestro todo o tempo. Legal. Então, porque é isso que vai pagar a sua aposentadoria. E agora, aí você fala, pô, então, chega. Não, agora a gente está lançando uma plataforma para o mercado, que é os nossos 20%. Legal. E a gente acredita muito nela, ela está em fase de testes internos já, está voando, está muito legal. Uma compra totalmente self-service para democratizar ainda mais. E aí a gente vai continuando nessa toada. Então, um pouco da nossa pegada. Isso que é legal, porque ele deixou de ser uma opcionalidade e se tornou algo resiliente, algo fixo, uma garantia de algo já mais concreto. Exato. E isso vai, cada vez mais você vai inundando o negócio e você acaba crescendo. Então, olhando, eu vejo hoje uma das coisas que mais... são 2 polos, né, que o empreendedor olhando para as agências dentro de casa. Ou eu casei, faço marketing há 20 anos, faço modelo há 20 anos, tenho minha agência há 20 anos e não vou mudar, não vou fazer mais uma vírgula para a esquerda, vou continuar fazendo o que estou fazendo. Esse é um modelo, é um estilo de vida. E o outro é aquele que quer fazer tudo. Ele já olha Adventures e mal consolidou um serviço ou uma carteira. Ele não, vou abrir aquilo, já vou abrir aquilo, começa a perder foco. Então, esse balanço também, esse swing é importante você saber. Muito. Onde você vai colocar energia e o que vocês olham. Então, por exemplo, você olhando pela display, o que vocês miram para saber se isso é uma boa oportunidade de investir ou não? Se isso faz sentido para vocês depositarem energia ou não? Legal, pô, bem legal. Eu sou meio fanboy do Vale do Silício, assim, antes da pandemia eu tentava ir todo ano. Fazer excursão e mochilinha, e vai lá e claro, dá para você ir lá ver, mas também se você consegue se conectar no ecossistema, é muito legal, muito gostoso, sabe? Você tá, num happy hour, aí minha cerveja caiu, eu peguei no ar, o cara falou, nossa, que legal, puxamos um papo. E eu falei, cara, muito legal o que você faz na sua vida. Posso te apresentar um cara? Te apresentar esse cara? Que legal o que você faz da vida. Eu falei o que eu faço, o que você faz da vida? Então eu fundei a RAP, tá? Eu falei, que loucura. Não sei se vocês conhecem essa empresa aí. A gente tem bastante no seu país. Eu falei, não, imagina, sou Rap Prime, adoro. Então, isso acontece assim, né? Então, lá é um lugar... São acessíveis, né? A galera é acessível e tem um lance lá que a gente tem muito de esconder a ideia, né? Tipo, uma ideia que eu acho que vai revolucionar o mundo aqui. Opa, bati aqui. Tipo, uma ideia que eu acho que vai revolucionar o mundo. Aí eu já conto meio assim, Thiago, eu tô com uma ideia, cara. Mas olha, não conto pra ninguém, cara. Fala baixo isso aqui, cara. Então, na realidade, isso é muito maluco. Lá o cara conta, porque ele pensa... Primeiro que entre execução e dar certo... Grand Canyon.
Segundo que, se eu contar para mais pessoas vão saber. E mais pessoas podem talvez me ajudar a me conectar com pessoas que tornem possível aquela ideia virar verdade e ser um sucesso. Eles torcem pelo Eles que torcem você... pelo empreendedor. Pro empreendedor. Eles ficam felizes quando alguma coisa que sai de lá... Dá muito certo. Dá muito certo. E eles gostam do fracasso. Gostar do fracasso é assim, não é falar eu amo fracasso, meu Deus, eu adoro fracassar. Não é a vida do Muttley, né? Mas é assim, é muito bom errar, porque se você não erra, você não aprende com o seu erro. Então eles têm uma cultura de glorificar o erro que se transformou num aprendizado. Tudo bem você errar. Você vai errar pra caramba. Mas se você não pegar esse erro e transformar em aprendizado, de nada valeu o erro. Aí é um erro condenável. Né? Então tem essa cultura do Vale. E aí falando de Vale, lá uma tese que muito usa a galera da Singularity, que era uma faculdade, universidade, ficava dentro da NASA, agora eles saíram de lá por uma questão de segurança nacional, né? É perigoso isso, né? A gente tem o Conrado aqui, que também foi formado lá. O Conrado, CTO da Adventures, ele fez o Singularity. Então, a Singularity, pô, super fã. E uma das teorias, assim, e das aulas que eu ficou aí já vê muito conteúdo e absorve uma partezinha e tá tudo certo, né? Até que eu fui no evento de vocês, um cara soltou uma frase que eu falei, cara, é muito isso, cara, que é um insight paga. Um insight paga. Eu achei isso genial. E aí tô lá tal, e aí os caras falaram da teoria dos 3 horizontes de inovação. Eles chamam de Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. Basicamente H1, H2 e H3. Bem, esses 3 horizontes, ele fala de você olhar a inovação em 3 dimensões. A primeira dimensão é como que eu posso melhorar o meu business. Então assim, por exemplo, cara, eu poderia crescer mais se eu tivesse um time de vendas maior, porque meu processo de venda é desestruturado e depende muito de mim. Só eu vendo na empresa, né, porque eu sei do negócio e tudo mais. Beleza, mas se eu colocar um vendedor e eu validar a proposta só, será que eu não ganho mais escala porque eu consigo fazer mais reuniões? Né? Por exemplo, mês passado a nossa meta de reuniões lá na empresa era de 900 reuniões. Eu, Bruno, como empreendedor, humanamente... Nem que eu abra a mão de dormir, que é uma tarefa importante. Você dar conta de tudo isso, esquece. É impossível, é inviável, em 30 dias. Né? A gente está falando de é inviável, um volume. Então... Você tem muita gente fazendo alguma coisa, mas para essas pessoas fazerem, você tem que criar um processo que torne várias pessoas ali na cadeia, fazendo o possível, né, fazendo com uma qualidade legal, e no longo prazo até melhor do que você, porque elas vão estar naquele, né, focando em partes do processo e você tentava fazer tudo. Então a gente tem muito isso. Então Horizonte 1 a gente olha de inovação de melhoria contínua, tá? Né? Então, cara, como é que eu vou melhorar no meu negócio? Horizonte 2 a gente olha em melhorias adjacentes ao meu negócio. Então, por exemplo, a gente está lançando agora a Display X, né, que é uma plataforma para democratizar ainda mais. Legal. Então, os budgets saem de 10 mil reais, que era o mínimo, para 500 reais para eu conseguir veicular. Então, assim, é uma queda absurda e a gente quer mais, tá? A gente quer não ter mínimo. E a gente vai chegar lá. Mas é uma inovação grande, é uma inovação legal, porque você viabilizar isso é extremamente complexo. Em termos de código, é muito complexo, né? Mas eu não estou criando uma coisa maluca. Eu estou criando uma coisa muito legal dentro de um mercado que eu já atuo. Então para um empreendedor, cara, tem uma demanda muito forte de vídeo aqui na minha agência. Será que eu entrar de cabeça nesse mercado? Então é você pensar em inovações ali para o seu negócio que estão na borda, né? São novos negócios. O Partners acho que é um baita exemplo, né? Da Adventures, né? É uma inovação de Horizonte 2. Talvez o Conrado ali na aula ali, não sei como é que vocês chegaram nessa ideia. Mas, e aí o Horizonte 3 é o Moonshot Thinking, né? Que é você pensar em coisas extremamente malucas. Então, por exemplo, tem um cara meio, né, maluquinho aí, mas ele é meio controverso, né? Mas é um cara que pratica Moonshot Thinking, que é o Elon Musk, né? O cara falou assim, cara, vamos colonizar Marte. Como, cara? Você tá maluco? Mas, para colonizar Marte, eu preciso ter uma sonda que vá... eu preciso fazer mais viagens espaciais. Para fazer mais viagens espaciais, eu preciso fazer uma inovação que me permita reduzir custo, porque o custo do lançamento, né, 80%, 90%, é o foguete, né? Se o foguete voltar, eu economizo essa grana e faço mais. Então, vamos focar nessa inovação de Horizonte 2 para eu conseguir a minha inovação de Horizonte 3. Então, a gente coloca como Horizonte 3, a gente tem um desafio. Nosso faturamento no ano foi de X. Tá, para eu faturar no ano que vem 10x. O que a gente tem que fazer? 15x, aí vai do seu tamanho, né? Quando você tem um tamanho pequeno, né? Às vezes o valor ele é muito alto, né? Como que eu chego nisso? Putz, sei lá. E aí você vai se esforçar a pensar em inovações de Horizonte 3. Então, é assim que a gente pesa hoje inovação lá.
Cara, genial isso, genial o que você está trazendo, porque para mim ficou muito lúdico, eu não conhecia o conceito, acho que é uma forma de você não perder foco, porque Perfeito. acho que a parte mais difícil do empreendedor é ele aprender a falar não, porque dá vontade de falar sim para tudo. Bater na porta, tem oportunidade, um cliente é tóxico, mas você é um resolvedor de problemas, né? Deixa que eu resolvo, tranquilo. É isso, e aí... Só que você não resolve o seu. E fica nesse emaranhado, porque a gente falou tanto de operação, que é uma dor, cara, dor primária de empreendedor. Ele tem essa camada da pirâmide, vamos chamar pirâmide de Maslow, que eu chamo carinhosamente de trocação de tapa, porque você tá aqui no meio da porradaria, porque é pancadaria. Total. A primeira parte da pirâmide é pancadaria. Sim. Então, cara, você tem. Legal, você tem que garantir o boleto de hoje, tem que garantir a satisfação do cara de amanhã e tem que segurar o seu colaborador principal. Cliente no pescoço. Que tá recebendo uma proposta para ganhar mais e ir embora, e aí você fala assim, cara, fudeu. Pra onde que eu vou? Né? E esse é um dia de trabalho normal, uma segunda-feira normal. Total. Então, essa mentalidade, para mim, a mentalidade de você romper o mais rápido possível essa camada, pelo qual você não tenha que entrar mais na operação. E aí entra uma das coisas que eu preferi fazer dentro do Partners, né? Então, olhando o Partners como uma empresa que saiu do zero. Eu escolhi pagar tudo à vista. Então, o que é pagar à vista? Cara, pagar à vista é você ter paciência para montar uma equipe boa. É você ter paciência para os primeiros passos. É você montar uma cultura forte. Você montar elementos de sustentação do negócio que não te fazem voltar por qualquer soluço para a ponta de novo para aquela parte de trocação. Então, se você tem uma equipe forte, que, pô, é o que a gente está falando aqui, fala, não sair da operação, sair da operação. Você tem que sair porque você tem que entender que eles vão fazer 70% do que você é capaz. Não, eles vão fazer muito mais. Eu não imaginava o programa do jeito que estava. Nunca. Eu nunca imaginava. Toda a estrutura, né? Uma coisa que... Não teria capacidade. Não tenho capacidade. Existem hoje na equipe, acho que, sei lá, 90% é bem mais inteligente que eu. E muito mais, até tem muito mais chances de crescer e alcançar coisas muito mais longas do que eu. O que eu tenho que fazer minha etapa é da pista para que eles façam o melhor deles. E isso, a partir daí, você começa a ter um modelo de cultura que alavanca o seu negócio. Ela pensa muito mais para frente do que para trás, do que no risco daqui de curto prazo. E aí eu olho agora para ti, cara, e eu queria entender também da Display, como é que vocês estão vendo a cultura, porque eu sei que vocês têm uma cultura forte, conversa com o seu time direto. E eu sei realmente, e como é que você está construindo essa cultura? A gente não falou quanto tempo existe a Display. A Display 2017 pra cá tem 5 anos. 5 anos, é um negócio jovem ainda. Até aniversário dela essa semana. Pô, parabéns pra Display. Parabéns pra Display. Boa. Mas como é que você olha a cultura, cara? Como é que você tá construindo a cultura de vocês? Isso é bem legal, assim, porque a cultura, normalmente, né, o time fundador ali, ou o fundador, né, ele desce a cultura, né? Então, se a cultura dele acaba começando a virar a cultura, né? E a empresa, ela tem alguns estágios, né? Então, tem aquele estágio inicial que é só você. Aí você começa a ter algumas pessoas. Você falou de ter um time campeão e você ter paciência é muito importante, porque muita gente faz o quê? Como isso dá muito trabalho. Dá trabalho. Não foca assim, o primeiro que aparece, que é uma pessoa legal, fala assim, pô, esse é meu campeão, legal. E é isso aí, eu tô abraçado com essa pessoa e todo o resto a gente vai arrumando quando dá. Só que um belo dia essa pessoa recebe a proposta da vida dela e você vai falar, putz, e agora? Acho que você vai ter que ir, não deu certo, e aí você volta para estaca zero, né? Então, cultura é muito importante, processo, para você garantir que a empresa ela viva por si só. Acho que a grande missão de um bom empreendedor é se fazer desnecessário. Cara, gigante isso. Sabe? Então, assim, a grande missão, cara, é você ser desnecessário. Desnecessário, as pessoas não precisarem de você. Sumir por um mês e não darem falta de você. Essa é a grande missão. Putz, é meio maluco, né? Mas aí o que eu vou fazer? Você vai se mexer para fazer mais. Você vai. Total. Você vai se mexer. Então a cultura, ela era muito importante, porque uma vez que eu sou desnecessário, esse é o meu sonho, e aí em vários negócios você vai sendo e vai indo pro próximo, é você garantir que a cultura é muito forte, né? Tem uma do Peter alguma coisa, esqueci o nome dele, mas ele tem uma frase que ele fala que a cultura, ela come a estratégia de café da manhã. Então que culture eats strategy at breakfast, né? Então assim, por quê? Porque, cara, você pode criar estratégia e lá, se a cultura não estiver alinhada, esquece, durar uma semana aquilo é muito. Então, culturas fortes
tendem a ter resultados fortes. Então, a gente foca muito na cultura e de uns tempos para cá a gente virou obcecado por cultura, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 pilares da nossa cultura, né? E eles estão escritos na parede numa letra, assim, garrafal, assim, que o primeiro pilar é revolucionar, Boa. né? Depois é focar, Boa. servir, porque a gente é uma empresa que, cara, eu conecto marcas, pessoas e agências. Então, assim, eu tô servindo para elas, sabe? Eu queria botar servir bem para servir sempre, mas meus sócios não deixaram. Então ficou servir lá de um jeito mais, tipo de padaria, assim. Eu achei que era uma frase simpática. Cara, genial, mas genial. cara, se for parar pra pensar, Genial. servir bem para servir sempre é uma frase muito batida de padaria, mas que faz qualquer agência ter sucesso, se ela conseguir seguir isso. Mas uma padaria é a prova de um comércio que sobrevive à prova do tempo. Então, padaria tem 60, 70 anos. Fala que isso é ruim. Exato. Fala que isso é ruim. Isso é ruim? Então, servir bem para servir sempre. E o último é colaborar, que eu acho que de nada adianta você ser muito bom, entregar, fazer se você não ajuda quem está do teu lado, porque empresas são times, né? Empresas são ecossistemas. O teu cliente está com você. Então, a gente acha que colaboração lá é um valor que é muito valorizado, né? A gente tem até uma frase, né, que permeia a cultura, que é revolucionamos como as marcas se conhecem, se conectam e se apaixonam. Né? Marcas e pessoas, né? Então, porque a gente fala do funil, né? Que é awareness, a parte de engajamento e a parte de conversão. Então, elas se conhecem, se conectam e se apaixonam. Então, cultura é muito importante. Então, a gente ficou obcecado por isso. A gente bate muito nisso. A gente tem avaliação de cultura. Acabamos de acabar a avaliação de cultura. Então, a cada X tempo tem uma avaliação de cultura com todo o time, onde, nesses pilares, né, de revolucionar, focar, servir e colaborar, cada colaborador é avaliado em 3 características, 3 frases que falam sobre essas nossas pilares da nossa cultura. E essa aderência de cultura, ela é balizada com as metas dele numéricas. Era vender X, era fazer isso, e aí a gente tem depois o extrato. Então, de nada adianta você ser um baita de um vendedor se você não é colaborativo, se você não está na cultura. Porque culturas fortes, elas criam um organismo. E esse organismo, ele ajuda a potencializar quem está dentro dele e expele quem não está alinhado com ele, o que não tem problema. Às vezes as pessoas não se adaptam a culturas, né? Você tem culturas que são muito agressivas, tem culturas que são muito soltas, tem culturas que não têm organização e elas sobrevivem no caos. Ok, né? Então a gente bate muito nisso. E a gente acha que a cultura tem que estar em tudo quanto é lugar. Cara, é na cor da parede, é no negocinho do café, é no tapete, A gente chove, a gente tem o nosso escritório é tipo uma casinha, né? Então chove e a gente tem os problemas da chuva, né? Então a galera entra molhada e tudo mais, então a gente botou um tapete pra galera secar o pé, né? E aí o tapete era um tapete preto, esse clássico de secar o pé. E aí parece frescura, né? Mas a gente falou, não, vou ter que trocar isso aqui. Tem que ser um tapete roxo da nossa cor escrito a display. Trocamos o tapete. Então a gente é obcecado, tem LEDs roxos que deixam o ambiente mais roxo. A gente está desenvolvendo um cheiro agora, que é o cheiro do escritório. Então, assim, cultura é muito importante. E quanto menor você é, eu tive que ajeitar uns pontos ponteiros pelo caminho, porque quando eu fui ver, a gente crescia muito rápido e a cultura começou a se perder. Então a gente teve que, correr atrás disso. Então, se eu tivesse uma máquina do tempo, desde o dia 0, eu seria esse louco da cultura que eu sou hoje. Cara, é legal você falar de cultura, que é um negócio obcecado. Eu falo isso porque é a base eu vejo aqui dentro, o time que a gente tem, de verdade, é o melhor da Adventures. É o melhor mesmo, de longe. E aí você tem na teoria que eles falam, você tem que trazer pessoas sêniores, tem que trazer pessoas talentosas, aí você tem que fazer o blend, aí você vai fazer aquilo. Cara, provavelmente também é o time mais júnior da companhia. Sim. E é o time que mais engaja, o time que tem maior crescimento, enfim. Eu tenho um baita de um orgulho. E você pode me tirar qualquer coisa, mas isso foi construído. Total. Não foi acidental. E aí quando a gente até fala de... As grandes culturas das maiores empresas não são acidentais. Google, nada acidental. Nada acidental. Os dois, eles faziam lá toda sexta-feira conversa. Facebook, cultura nada acidental. Twitter, nada acidental. E assim, as pessoas falam assim, beleza. E aí esse é o ponto até, Bruno, que as pessoas acham que a cultura, eu vou me preocupar quando eu tiver 20, 30, quando tiver 40, quando tiver 50. Cara... Aí eu faço uma consultoria lá e tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara, a cultura é quando só tem você. Quando você tá começando. E ela tem que ser dividida no seu tempo, porque isso é o que vai sustentar
qualquer soluço, qualquer bagunça que tiver dentro da tua empresa é o que vai sustentar, é a cultura. E eu vejo hoje muitas empresas falando sobre estratégias de cultura, avaliação 360, que é o que a gente faz. A gente faz também isso na Adventures. Isso existe. Mas eu acho que existe um ponto que não está, uma camada que ela não é visível, mas ela é percebível. E essa camada é a primeira coisa quando você vai fazer cultura. E a cultura é, de verdade, ela trabalha com 2 itens, na minha percepção, que é o que sustenta tudo: lealdade e respeito. Se você não tiver respeito pelos seus colaboradores e eles não tiverem respeito por você, e respeito entenda, admiração, educação sim. E confiança, entenda, junte tudo isso num único elemento. Você pode criar a frase mais linda do mundo. Você pode pegar o modelo mais bonito do mundo e colocar que não vai funcionar. Que é um clássico, cola na parede aquele quadrinho lá não vai funcionar, fundo de tela, treina aqui, não vai funcionar. Porque na hora do vamos ver, eles precisam ter total segurança de que você é a pessoa certa para estar comandando. Sim. E você tem que ter total segurança de dizer assim, esse é o time certo que eu preciso. Total. Se você não tiver, isso estiver abalado, esquece. Não vai ser firme o suficiente. Então, eu olhava para isso do zero e eu estava obcecado por essa parada. Quando eu comecei a montar todo esse time. E hoje, eles defendem muito mais até do que eu. Eles estão muito mais à frente do que eu. Total, porque a cultura evolui. Evolui. Ela vai multiplicando. Então, um vai acolhendo o outro e, ao mesmo tempo, quando não encaixa, a própria cultura espelha. Total. E isso aconteceu, a gente estava conversando hoje com um membro do time sobre pessoas que entraram e não estavam conectadas com o que a gente está fazendo. Sim. E num curto prazo foram embora. Não fazem parte mais. E outras entraram com muito menos tempo, pegaram desafios e começaram a crescer muito mais. E hoje, o desafio nosso que a gente tem hoje aqui da Adventures, que acho que nenhum dos partners deve ter ainda e provavelmente vai ter só num futuro um pouco mais longínquo, que é você ter vários núcleos e aí você tem algumas pequenas culturas. Então, a cultura de partners hoje ela sobressai a cultura da Adventures. Perfeito. Então, assim, não é a mesma cultura de Ventures, por exemplo. Não é a mesma cultura de SaaS. Até porque às vezes são modelos, negócios completamente diferentes. E o nosso público é um público quente. Você tem que ter uma linha mestra ali, mas o resto é diferente. E hoje é essa tarefa de gente de gestão aqui dentro da companhia. Como é que eles conseguem equilibrar esse barco? É um desafio, hein? Para eles é um desafio. Eu não queria ser RH. Não, e assim, de verdade, a gente só acelera. Então, brincadeira à parte, mas segue o líder. Sim. Então a gente vem acelerando a nossa cultura de tal forma a transbordar para o cliente e para dentro do resto da companhia. Legal. Boas práticas que a gente está fazendo. Então, quando eu trago esse tema para a mesa, é de verdade para pessoas darem à luz o quanto que isso está dando resultado para elas. Porque não é tangível. Você vai ter, vou ter um OKR de cultura, vou cuidar disso, vou parar o meu time numa sexta-feira para conversar sobre cultura. Não. Pô, tá maluco. Pô, tem não sei quantas peças pra provar aqui, tem tal coisa pra fazer. E é um imposto que uma outra frase que eu gosto, que é decisões fáceis, vida difícil. O que é o mais fácil? Cara, para e vai atender e vai fazer a peça. Decisão difícil, uma vida fácil. Sim. O que é o difícil? Você pagar esse imposto à vista. Você continuar quando ninguém acredita, quando você tá sangrando. Porque porrada, meu irmão, você vai tomar de qualquer jeito. Inteiro do negócio. Exato. São diferentes fontes, mas vai tomar porrada sempre. A diferença é se você vai tomar sozinho ou o time vai te ajudar para que vocês consigam desbravar isso daí. E esse negócio da cultura, às vezes a gente acha que é frescura porque a gente foca na entrega, né? E não é não focar na entrega, ninguém é maluco aqui não, gente. A gente tem... Esse mês estou com 130 clientes ativos. Assim, cara, pô, é loucura. E tá chegando a Black Friday, que é pior ainda. Black Friday, a gente deve bater ali, pelo menos, né? Eu espero, 300 clientes ativos ao mesmo tempo. Então, assim, é uma operação muito séria. A galera rala pra caramba e tal. Mas o negócio da cultura é importante porque, no fim do dia, por que você, Thiago, por que a Adventures vai contratar a Display para fazer programática? Por que um partner que está assistindo a gente vai contratar a gente no futuro? Por que eu sou diferente? Eu tenho que ter um motivo. Total. E a cultura me ajuda a responder pra caramba isso. Então... Cara, a cultura é um negócio que, assim, não é perda de tempo. Assim, do mesmo jeito, tem que entregar 10 peças? Tem que entregar 10 peças e a cultura. Bota no bolo, sabe? É um negócio que tem que estar... O ser ambidestro, né? A gente tem aquela gestão de tempo. Eu gosto muito daquela matriz do
Eisenhower, né? Que foi presidente dos Estados Unidos. Sim. O que era importante, não urgente, o que é urgente. Urgente. Então ele fala, né? Sobre a importância e a urgência, né? É importante e é urgente, faça você mesmo. É importante, mas não é urgente, delegue, né? É urgente, não é importante, deixa na fila. Exato. Não é urgente nem importante, elimina, diga não. Assim, o empreendedor, né, é difícil falar não, né? Os primeiros nãos dele podem ser para coisas não urgentes e não importantes. É um exercício. Exato. Ou falar não para minha agenda, né? Porque às vezes, a gente fala não para o cliente, fala não para isso, mas fica até utópico, porque você não fala não nem para sua própria agenda, você não fala não para sua hora do almoço, que você está pulando, está comendo coxinha. Foda. Foda. Então, assim, eu tinha muito isso, eu comia muito mal. Mal. E aí, um belo dia eu tava numa reunião com um cliente, e aí a cliente falou, pô, Bruno, isso é que nem eu, hein? Workaholic. E a gente é assim, né? Imenso, né? A gente é assim, a gente não dorme, a gente trabalha de sábado. Você trabalha de sábado? Eu falei, trabalho de sábado. Não almoça, né? Pô, eu não lembro a última vez que parei pra almoçar. Coxinha, que tava minha foto no LinkedIn, eu fazia o contorno da bolinha ali. Nossa. E aí eu falei, cara, aquilo me marcou. Eu falei, não, isso não é legal. E aí eu coloquei, cara, na agenda. Eu tenho um horário de almoço que é específico, né? Claro, às vezes eu posso me enrolar quando alguma coisa quebra, e isso vai acontecer, não tem problema nenhum. Eu falei, cara, né, tá contando essa história, mas comeu coxinha hoje, beleza. Mas assim, há 20 dias, 30 dias que eu não comia coxinha, entendeu? E vou almoçar, em algum momento no meu dia só realoquei, eu vou parar 1 hora e vou almoçar. Porque não é só almoçar, é um tempo que você pensa, desacelera, vê o problema e tal. Então você dá um refresh mental ali pra você voltar, sabe? Então, eu acho que esses primeiros nãos podem ser nãos na sua própria agenda. Boa. Depois nãos pra sua equipe, depois não pro cliente. Aí você começa a estruturar isso. E eu acho muito legal o que vocês estão fazendo, porque todo esse tipo de ferramenta, né? Matriz, tudo, eu gosto muito de estudar, né? Só que não tem na faculdade, não tem nos lugares, né? Eu até dou aula um pouco, algumas, né? Acabei de terminar um curso que eu dei agora pro pessoal de BMEC e tal. E, pô, eu trouxe ali para uma turma muito pequenininha e aqueles caras tiveram acesso a informações como que a gente falou aqui, até sobre matriz, empreendedorismo, muito menos, porque não era o curso sobre isso. Então, aqui, conteúdo exclusivo, hein? E assim... Só que não é tão acessível, né? Então, o que vocês estão fazendo, vocês estão transformando isso acessível. Vocês trazem um monte de gente aqui, provocam, puxam temas. Então, parabéns, assim, porque é um negócio que se eu tivesse tido, minha vida teria sido outra. E não digo mais fácil, hein? Boa. Mas eu conseguiria ter chegado mais rápido nas coisas. Total. Fácil, esquece. Aqui a gente... Fácil é miojo. O meu objetivo aqui no Pod é que as pessoas não usem como entretenimento. Elas entendem aqui que isso daqui é para provocar ela a olhar para uma outra perspectiva, para que ela consiga se colocar em movimento. O pronto, em nenhum lugar vai achar. É impossível. E se tiver lá, provavelmente ele já está ultrapassado. Provavelmente já não funciona mais. Mas tentar trazer e extrair o máximo das pessoas aqui dentro, para que eles olhem com perspectiva, com viés, de ver que tem outros empreendedores assim como ele. O mercado não é um mercado porque ele tem que olhar como se tivesse todo mundo contra, que Sim. não pode abrir, que não pode trocar uma ideia, que não pode se conectar, que não pode sentir verdade. E é sobre você criar e economizar tempo. Porque dá para você aprender a criar uma agência do zero e faturar, sei lá, 100 milhões de reais com Adventures? Dá para você fazer. O Rafa fez isso sozinho. Quanto tempo ele gastou para fazer isso? Agora a questão é, cara, você está vendo o que a gente está fazendo. Eu exemplifico isso muito nas imersões. Imagina que existe uma linha do tempo. Eu não sou melhor que ninguém que está dentro do Partners. É uma linha do tempo pelo qual eu estou um pouco mais na frente. E eu funciono como um GPS muito evoluído. Porque eu vou falar para você, Bruno, na rua tal, não vira à esquerda. Vira à direita, porque à esquerda você vai encontrar um trânsito, você vai encontrar um buraco. Por quê? Porque eu virei à esquerda e me dei mal. Aqui. Exato. Então, esse atalho é muito importante. O outro cara, não tem como, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir fazer a diferença se você não estiver do lado das pessoas certas. Total. Se você não estiver em contato com as pessoas que estão olhando para o seu objetivo, mesmo que você que esteja mirando crescer, o que você quer crescer, seja na carreira, seja no negócio, esquece, você não vai chegar. Porque se você não tiver uma visão
um ambiente uma visão mais ampla, você vai bater num teto. Total. Vai ficar num platô. E você não vai conseguir avançar. Claro, e aí é um ponto que você estava falando no início. Eu sou o maluco do Vale do Silício. Por que você vai no Vale do Silício? Porque o clima é bom? Não, caceta. O clima é terrível, é uma merda pra chegar lá. É uma merda, tem um monte de ladeira naquela desgraça. Tem que fazer escala, porque não há voo direto pra aquele fim de mundo. E aí você fala, por que você vai lá? Simplesmente para se conectar com o próximo nível. Para que você consiga acessar o próximo nível. Uma época até, contando uma história pessoal, acho que eu nunca contei isso pra ninguém, só pro meu psicólogo. Tudo bem, agora vai contar pra uma galera. Que fez a conexão. E, psicólogo, dependendo da escola, né, ele sempre te pergunta, você teve um sonho? Sonhou com o quê? Né? E eu não lembro se eu ia pro Vale, eu acho, era uma coisa que estava próxima, a viagem. E eu falei, cara, eu sonhei que eu tava jogando futebol, era jogador de futebol. Sonho muito maluco, porque assim, sempre joguei, mas eu nunca fui longe de ser bom, assim. Eu era... Entre os médios, o médio que passava de ano. O esforçado. Sim. Né? Assim, ele não passa, não atrapalha, não passa vergonha, até faz umas assistências, um golzinho de vez em quando, mas não é um cara que você fala de destaque. Né? É aquele cara que não atrapalha. Né? E aí eu falei, tava jogando bola, já achei esquisito. E aí tô jogando e tal, e eu entro, sabe, naquele corredor do estádio. E aí a torcida e tal, eu falo, mas o grama é mais verde aqui, né? Estádio bonito e tal. E aí começa aquela musiquinha. The Champions. Você tava jogando na Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões. E aí eu falei, caraca, eu tô na Liga dos Campeões. E aí eu entro assim no jogo e falo, você começa a ver aqueles jogadores, né? Passa o Cristiano Ronaldo do teu lado aquecendo. Eu falei, meu Deus do céu. Sujou. E aí o técnico fala, tá bem, mas cara, senta no banco, vê um pouco ali do primeiro tempo, no segundo tempo você vai entrar, então já se prepara. E aí eu sento no banco ali e tal, e esse é o sonho, jogo e tal. E aí eu falei, loucura, né? Ele falou, mas tem alguma coisa e tal, você não ia viajar? Porra, você não tinha um negócio do Vale e tal, você não gosta de ir lá, ou de ver coisas de lá, porque assim, hoje em dia tem internet, você não precisa estar lá fisicamente, né? Se der é incrível, mas se não der, tem N outras opções. Você não acha que tem a ver com isso? E eu falei, faz sentido. Então ali você tem muita gente muito boa num espaço geográfico muito pequeno. Então é tipo a Liga dos Campeões, sabe? Então você vai lá pra absorver. Eu acho que vocês conseguem fazer esse radar, sabe? É que nem time de vendas que não usa CRM, Pipedrive, Salesforce, aí vai do coração e bolso de cada um, RD Station, pra organizar quem prospectou, o que falou, que dia que mandou a proposta, que não sei o que lá, é um cara que pega e vai pra um lugar que ele nunca foi sem usar o Waze. É isso. Então, assim, você precisa de GPS na sua vida para fazer as coisas mais fáceis. Acho que a história do Rafa é perfeita, cara. Exato. É uma história incrível, mas que leva muito tempo e muito suor. E acho que a galera quer pular e faz o descaso do simples. Uhum. Sabe, vou ter que cuidar de vendas, eu vou ter que fazer isso. Não, isso daqui não precisa agora. Eu vou criar aqui um funil. Hoje um dos grandes males da nossa vida, do nosso mercado, é o funil. Né? Criar a palavra funil, e funil é o cara que faz o melhor funil, ele vai resolver a vida dele, né? Então assim, eu faço um funil, que eu conheço um funil, vem ver o meu funil. Porque no funil, aqui eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cara, legal. Tá, mas e aí, como é que vai ser a venda? Não tem equipe de venda. Massa, não tem equipe de venda. Calma, vamos lá, o que você vai fazer? Como é que você tá? Quanto você tá faturando? Não tô faturando nada ainda. Cara, então será que você tá na etapa de ter um funil bom? Que o funil vai fazer a diferença? Irmão, você tá na fase de levantar a bunda da cadeira e trabalhar, cara. Você tá na fase de ir lá e fazer o que não é glamuroso. Você tá na fase de marcar reunião, de ir pra cima. De fazer o fundamento. O que é o fundamento? E eu fico maluco com isso. Às vezes bate no partners, assim, que numa hora, cara, uma agência falou pra mim, falou assim, eu tô aqui e tal, eu não sei se é pra mim o programa. Natural, pode ser que não seja pra você, claro. E tá tudo bem. Eu falo, mas por que você não é pra você? Porque eu não sei se vocês vão ter algo pra me ensinar. Tá bom, cara, quanto você fatura por mês? Eu tô faturando aqui por mês 60 mil, 70 mil. Caralho, a gente tá indo pra 100 milhões. Até 1 bilhão eu não consigo te ensinar mesmo, porque eu não sei fazer isso ainda. Isso eu não sei fazer mas, assim, ainda. Até lá, cara, será que não tem nada? E é uma baita de uma visão errada, porque
você tem... você aprende com todo mundo, né? A mente de ROI positivo, Total, ela aprende total. com qualquer um. E acho que essa visão e eu vejo muitos partners aqui dentro e, vários mercados, eles fazem um desdém dos fundamentos que existem desde o Henry Ford, desde que o mundo é mundo. Que é o que? Esse cara, você quer ganhar muito dinheiro? Então você vai ter que vender para muita gente com muito preço, muita margem. Você vai ganhar muito dinheiro. Exato. E aí, onde ele se prende? Num serviço onde ele vende para pouca gente, com pouca margem, para quem não quer comprar. E o cara fala assim, não sei que dá certo. Por que não tá dando certo? E você trava, né? Você vira... Eu tenho uma analogia, minha mãe, uma época, começou a fazer pão de mel para complementar a renda em casa, né? E o pão de mel dela era muito gostoso, e ela começou a vender e tudo mais. O pão de mel dela começou a fazer sucesso. E foi o fim do pão de mel. Por quê? Porque começaram a pedir mais pão de mel do que ela conseguia produzir. Ela quebrou. E aí ela não aguentava, ela começou a ficar estressada, e no final, enfim, aí falou, vamos tirar a renda do pão de mel, a gente se ajeita aqui em casa. Minha mãe já tava ficando maluca com a história do pão de mel. Então é isso, você fica na questão do boutique, ela é legal. E se for um estilo de vida que você quer, tá tudo bem. Show. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Até porque em algum momento, né, financeiramente, você começa a ter uma receita recorrente mensal. Eu lembro quando, começou a, sei lá, 100 mil por mês. Falei, tá bom. Tô rico. Zerei o game. Caraca, é isso aí. Hoje, se eu faturasse 100 mil por mês, eu tenho que faturar umas 2 vezes mais só pra pagar folha. Senão eu não pago folha. Então, assim, eu preciso faturar muito mais. E aí você começa a olhar um jogo muito diferente. Você começa a olhar um jogo legal, um jogo de longo prazo. Então, eu acho que você tem que escolher, tomar essa escolha. Quero ser uma boutique e tá tudo certo. Ou quero, cara, e eu acho que sonhar grande. Exato. E eu acho que o ponto onde a maioria erra é porque eles têm uma expectativa de uma coisa, mas mira todo o negócio para outro. Você quer ser uma boutique. E, cara, tá tudo bem você querer ser uma boutique. Então você vai ser a melhor boutique. Mas sabe o que a galera reclama? Porra, mas eu não tenho aqui... não para ninguém aqui dentro. É um imposto que você tem que pagar porque ninguém que é bom o suficiente vai querer ficar em empresa onde só fica um rico. Exato. Onde só o dono fica rico. Onde você vai estar de carro portado, você vai pra Disney, você vai não sei o quê, e o cara vai receber um salário pequeno. Ele não vai ficar lá. Se ele não tiver possibilidade de enxergar que ele pode crescer. Então, se você quer ter um time bom, forte, você não tem outra alternativa a não ser ter um negócio que escala, que cresce. Pois é. Porque senão você não vai... a caixinha vai ficar pequena demais. Como que as pessoas vão prosperar, né? Não tem como. Então, e isso é um negócio legal que você coloca. Porque assim, quando você tem esse modelo boutique, normalmente é um modelo onde você tem alguém com um melhor salário, que é o dono. 1 ou 2 ali um pouco mais importantes, mas que nem se compara. E o resto da galera, que é uma galera numa rotatividade absurda, porque quando a pessoa conseguir uma coisa melhor, ela vai sair fora. As pessoas, elas têm ambições na vida delas também. Esteja ok pra isso. Isso é extremamente normal. Se eu posso ter ambição, meu colega pode ter ambição também. Então, quando você começa a pensar num modelo que cresce e que tem uma economia mais compartilhada e que divide esse pão de uma maneira mais eficiente, todo mundo prospera. Exato. E é um negócio muito legal que a gente vê lá na nossa história. Assim, muita gente que entrou hoje tem uma vida completamente diferente do que tinha X tempo atrás quando entrou na empresa. E quem é novo e vai entrando na esteira fala, quero fazer a trajetória daquele cara. E é completamente possível, porque a empresa está planejada para isso. Ela não precisa ser claro, você precisa ficar constantemente expandindo a caixa para jogar mais gente dentro. Mas você já tem o caminho, você tem como isso acontece, e as pessoas prosperam ali dentro, elas gostam e ficam, né? Boa. Então, porque a gente quanto mais você cresce, mais você chama atenção, né? Então, por exemplo, Adventures, né, chama atenção. Então, quem vai vir aqui fazer proposta? Quem vai vir aqui recrutar? As grandes. Quem recruta? Os grandes caras de mídia batem lá na nossa porta todo dia, na porta da galera. Então, se o cara, ele vai entender, é uma das maiores empresas do mundo, aqui é display, mas aqui eu cresço numa velocidade absurda, aqui eu tenho isso, tenho aquilo, vou falar com esses caras aqui. Ou não, mas ele vai fazer uma comparação onde eu vou bater ali, vou pra mesa, não vou pra mesa fraco não. Né? Vai dar trabalho ali. Vou dar trabalho. Total. Então, eu acho que é uma coisa importante se pensar mesmo. Brunão, a gente tá caminhando aqui pro final. Passa rápido, né? Passa rápido, voa, né? Boa. Resenha. Nossa, gigante, cara. A gente vai ter que ter 2, 3, 4, vamos nessa. Porque primeiro a gente fala...
tentamos falar de programática, tentar falar de empresa, mas acho que a gente pode, cada dessas frentes que a gente abriu, dá para fazer 1 hora de... pensamento de hiperlinks, né? Total. Você vai clicando, quando você vê, você já tá... Eu gosto da analogia do Rafa, que ele roubou de alguém aqui no CMO Playbook, não sei de quem, mas que ele falou assim, eu vou abrindo pop-ups, né? Mentais, abre vários pop-ups mentais. Mas, cara, agora olhando para o futuro da Display, então, para onde vocês estão mirando? Onde vocês querem chegar? Você falou um pouquinho sobre a plataforma que vocês vão lançar, mas essa já é um serviço novo da Display. E eu queria que você falasse sobre o serviço, mas principalmente também onde o negócio, para que direção que você está mirando. Legal. Quando a gente começou, a gente tinha um objetivo muito claro, que era ser a maior empresa de programática, né, do Brasil. A gente foi crescendo muito rápido, a gente atualizou isso para a maior empresa de programática do Brasil e da América Latina. Legal. Então, há um tempo a gente já vem expandindo para outros países, então a gente, desde o ano retrasado, operava já campanhas na Europa, operamos Ásia, fizemos África, até um negócio, uma dica para o empreendedor aí, né? Você pega países como Portugal, que fala a nossa língua, barreira de língua zero. Tem muita oportunidade de trabalho para agências do Brasil. A gente é muito competente no que a gente faz e o nosso preço, por melhor que você cobre, é extremamente competitivo porque a moeda deles vale 5,4 vezes mais. Pô. Né? Então, assim... Ainda é barato para eles. Ainda é barato. Então, expandir internacionalmente pode ser um baita negócio. Então, a gente vem uma das avenidas é a expansão internacional. Então, a gente abriu Peru, Colômbia, México, estamos fazendo vários países. A segunda avenida é a gente focar... Né? E aí sim, né? Sendo sempre a melhor solução para os nossos parceiros, que são as agências e as marcas. A segunda avenida é plataforma, então continuar a nossa missão de democratizar a mídia programática. Meu sonho é que o cara que tem uma barraca de hot dog tem R$10 para fazer uma geolocalizada, para quando ele chegar aqui na hora do almoço, as pessoas saberem que ele está lá, ele possa anunciar. Então a segunda é tecnologia. Então a gente está focando, porque você só consegue fazer democracia assim através de tecnologia, então é a plataforma. E o nosso terceiro pilar é a educação. Então a gente entende que quanto mais a gente anda, mais a gente precisa ensinar. Então a gente tem a Display Educação, onde a gente tem alguns cursos, são cursos mais práticos ali de como subir campanha e tudo mais, mas que a gente tem tanto para a gente contratar, que a gente precisa contratar na velocidade rápida, quanto para devolver um pouco para a sociedade, para o mercado. Hoje passam entre 1.000 a 1.200 alunos por mês na plataforma, é super legal, e a gente quer expandir essa oferta. Então nossos três grandes focos hoje são expansão internacional, tecnologia e educação para ser a maior empresa de mídia programática da América Latina. Mas talvez a gente atualize de novo e tente pegar o continente aí, porque realmente a gente está conseguindo expandir bem rápido. Mas é isso, né, assim, eu não preciso falar, eu quero chegar em Marte, né? Eu tenho alguns objetivos antes disso, né? Então, obviamente, você pode ir colocando. A gente colocou o Brasil, a gente virou um mercado não auditado, então eu não posso bater no peito e falar que eu sou a principal, mas se tiver um top 3, eu tô na salinha lá com a galera. Tá lá. Então a gente expandiu para América Latina, que, né, tem bastante país ainda para cobrir, né? E vocês fizeram isso em tão pouco tempo, assim? Sim, foram 5 anos de programática, mas se tomar, né, tem mais alguns anos ali, uns 7 anos, ali daria com a agência também. Cara, parabéns pelo que vocês estão construindo. Quem quiser achar um pouquinho mais de você, Armão, onde que você tá, qual rede social, conhecer a Display. Agora é a hora do jabá, sem tabaco. Jabá. Então, sem dó. Jabá, então, se vocês quiserem me seguir, é super bacana. A gente tem edsplay.com.br, lá tem todos os links e tudo mais. Edsplay nas redes sociais, a gente posta muito conteúdo sobre programática, muito conteúdo explicando, é bem legal. No meu LinkedIn, né, eu tenho um nome extremamente comum, que é Bruno, e um sobrenome extremamente comum, que é Campos de Oliveira, né? Mas se você colocarem... Eu sou um dos 45. Né? Eu sou um dos 45, Bruno Campos de Oliveira do LinkedIn. Mas se vocês colocarem Bruno Campos de Oliveira ou Bruno Display, aí realmente o algoritmo do LinkedIn me ajuda bastante, sou o primeiro resultado. E no Instagram também, né? Quem quiser aí tem uma mistura de pessoal e profissional. Aí esse aí eu dei uma personalizada, né? Eu sempre tenho um hobby, que é um hobby que eu levei muito a sério. Já toquei na SWU, toquei na The Edge, toquei na Clash, que eu era DJ, né? Ainda sou. Sério mesmo? Cara? Porra, que legal. Então é Bruno Oliveira DJ no Instagram. Tudo junto. E aí vocês me acham lá, porque é um jeito que o Bruno Oliveira no Instagram
Aí que não achava mesmo. O Instagram tá difícil de achar. Instagram, a pesquisa do Instagram, assim, Se você fazer assim, ó, XYZWW, já fala assim, já tem. Já é. Então eu falei, pô, quer saber? Aí eu coloquei o DJ lá e virou minha marca registrada. Até ontem um amigo me questionou, pô, Bruno, esse DJ aqui? Eu falei, cara, senão as pessoas não me acham. E conta um pouco da minha história, que legal. Aí você perguntou. Tem backstage isso, irmão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Papo Valeu. incrível. Obrigadão. E, cara, as portas do Pod estão abertas aí pra vocês de novo, cara. Ó, quando vocês quiserem, foi muito legal. Bora. Obrigado. Obrigado pra você que ficou até agora. Eu tenho certeza que você tirou insights. Eu te avisei no início que tinha um monte de insights. Ó. E, de novo, não deixa de seguir o Bruno, não deixa de seguir o Porn, não deixa de seguir o Pod, Adventure, segue todo mundo, porque é o melhor jeito de você estar um pouco mais perto de quem realmente está tomando risco, está querendo crescer na velocidade mais rápida possível no preço do Fusca, que é o que a gente tenta fazer, senão o financeiro, o negócio não para de pé. E eu te vejo sempre no próximo Pod. Valeu.